Boa tarde, pessoal. Fiz essa videoaula aqui sobre estatística descritiva. Notei que vocês tiveram dificuldades em resolver corretamente. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui nesses slides sobre as medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central, elas giram em torno da média do conjunto. Então, são três, e nós vamos estudar uma de cada vez, certo? Essas medidas que nós vamos estudar aqui, elas são para dados não agrupados, quer dizer, são dados aleatórios, soltos, né? Não são dados formulados em tabelas. Então, vamos ver o primeiro slide. A primeira medida é a medida média aritmética. Existem várias médias, e a aritmética nós temos duas, a simples e a média aritmética ponderada, que é um desdobramento da simples, mas vamos nos deter aqui na simples, que é o intuito da nossa aula aqui. Então, o que é a média aritmética simples? Você tem um conjunto, como exemplificado aqui, um conjunto numérico, 1, 3, 5, 6, 8, 7. A média aritmética desses valores é um número dado pela soma de todos eles, dividido pelo total. Tá? Então, nós temos aqui 1, mais 3, mais 5, mais 6, mais 8, mais 7, sobre 6, onde 6 é o número de elementos desse conjunto aqui, como vocês podem perceber. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu somo esses elementos. Tá? O resultado dessa soma é 30, dividido pelo total de elementos 6, eu tenho um valor 5, esse 5 representa a média aritmética simples do conjunto. Então, a média aritmética simples é bem fácil, né? Essa média quer dizer que ela representa características desses elementos. Tá? A segunda medida, chamada moda. A moda de um conjunto, ela é o elemento do conjunto que tem maior frequência, ou seja, que tem maior número de repetições. Tá? Então, nós vamos tomar três exemplos. O primeiro exemplo, quando o conjunto ele é modal, ou seja, só existe um elemento com mais repetições. O segundo exemplo, quando o conjunto é bimodal, quando existem dois elementos que têm a mesma quantidade de repetições. E um terceiro exemplo, quando o conjunto é amodal. Amodal, A prefixo de negação. A quer dizer não, então amodal quer dizer não tem moda. Quando o elemento não tem, o conjunto não tem nenhum elemento que apresente um número de repetições superior a outro. Então, o conjunto pode ser modal, ter apenas um elemento de moda, bimodal, ter dois. Há a possibilidade também de ter conjuntos com 3, 4 modas, aí você vai chamar trimodal, e a partir de 4 em diante, polimodal. E quando o conjunto não possui nenhum elemento modal, ele é chamado de amodal. Vamos ver o primeiro exemplo A. Eu tenho aqui o conjunto A, formado com os elementos 1, 2, 3, 3, 4. E observando os elementos desse conjunto, a gente nota que o elemento 3 ele tem o maior número de repetições. O 3 tem 2 repetições. Né? Então, nota-se que o 3 tem 2 repetições. Ok? Portanto, 3 é a moda desse conjunto. Então, o primeiro exemplo, o conjunto é modal. Certo? O item B, nós temos um exemplo com os elementos 1, 2, 1, 4, 3, 3, 4, 4. Notemos que o 3 ele aparece 2 vezes, então ele não pode ser elemento modal, porque o 1
aparece 3 vezes, 1, 2, 3, e o 4 aparece 3 vezes, 1, 2, 3. Portanto, esse conjunto ele tem 2 elementos modais. Ele tem o 1 com 3 repetições e também tem o 4 com 3 repetições. Então, dessa forma, esse conjunto é chamado bimodal, porque possui 2 elementos modais, que no caso é 1 e 4. No item C, nós temos o conjunto 0 de elementos zeros, 1, 3, 5, 6. Esse conjunto, ele não apresenta nenhum elemento com maior repetição que outro. Todos os elementos aparecem uma única vez. Portanto, esse conjunto não possui moda. E se ele não possui moda, ele é dito amodal. Ok? Então, os 3 exemplos nos favorece a compreensão que o conjunto pode não ter moda, pode ter uma, pode ter 2 ou várias. Então, o próximo passo que nós vamos agora entender é a terceira medida central, chamada de mediana. Antes que a gente resolva os exemplos, é interessante notar que a mediana é um elemento, chamar aqui de ME, que pode estar no conjunto ou não. Eu exemplifiquei aqui que a mediana divide o termo, é o termo que divide o conjunto em 2 partes iguais, que eu tracejei aqui. Uma parte para a esquerda e outra parte para a direita. Se são 2 partes iguais, a esquerda do termo mediano, ou termo central, estará 50% dos elementos do conjunto, e à direita do termo mediano, 50% restante dos elementos do conjunto. Com as seguintes características: os elementos à esquerda do termo mediano, que eu chamei de X, são elementos do conjunto, eles são menores ou iguais a mediano. É óbvio que todos os termos à esquerda de um valor é menor, certo? No caso de tratar mediano, nós podemos ter que o termo à esquerda seja a própria mediana, ou seja, que a mediana coincida ou dê o mesmo valor de um dos termos do conjunto. Então, os termos à esquerda são sempre menores que a mediana ou igual a ela, e, consequentemente, os termos à direita são sempre maiores ou iguais que a mediana. O caso da mediana para dados não agrupados, nós temos 2 casos a analisar. O primeiro caso, quando o número de elementos do conjunto é ímpar. Ou seja, você tem um conjunto, digamos, de 5 elementos, ou um conjunto de 7 elementos. A quantidade de elementos do conjunto é ímpar. Então, nesse caso, existe apenas um único termo central, que eu estou chamando T1, termo central, que divide o conjunto ao meio, que no caso aqui seria o nosso T1, seria o ME. Esse seria o nosso T1. Tá? Aí, como nós vamos calcular? Vamos ver aqui o outro slide sobre mediano e vamos tomar aqui um exemplo. Eu coloquei uma observação aqui antes de resolver, vou destacar, porque é importantíssimo. Eu estou destacando para que você não esqueça, tá? De forma nenhuma, essa observação que eu estou colocando. Qual é a observação? Para o cálculo da mediana, antes que você resolva, você deve construir o rol. O que é o rol? O rol é você tomar a sequência de números dada e pôr em ordem. Essa ordem pode ser crescente, do menor valor para o maior valor, ou decrescente, do maior valor para o menor. Não importa, contanto que você crie uma ordem numérica da sua sequência dada. Então, primeiro passo, nós fazemos um rol. Então, nós tomamos esses elementos, dados 1, 3, 14, 4, 5, 5 e 7, e escrevemos em rol.
Então vamos pôr em ordem crescente. 1, 3, 4, 5, 5, 7, 14. É interessante notar que se ocorrer elementos que se repetem, você continua na ordem a repetição deles. Bom, quando o número é ímpar, como no caso aqui nós temos 7 elementos, é fácil detectar que é o termo central após ordenar. Você conta a quantidade para a esquerda e a mesma quantidade para a direita. O termo que sobrar é o termo mediano, o termo central. Mas, digamos que você tenha uma quantidade grande de termos. Como é que eu sei qual é a posição do termo após ordenar? Por exemplo, o 1 é o primeiro termo, o 3 é o segundo, o 4 é o terceiro, o 5 é o quarto, o segundo 5 é o quinto, o 7 é o sexto e o 14 é o sétimo. Para você determinar a posição do termo após ordenar a sequência, você usa essa expressão n mais 1 sobre 2, em que n, tá? N é o número de elementos aqui do conjunto. No caso, o n são 7 elementos, porque o conjunto tem 7 números. Portanto, você tem 7 mais 1 sobre 2, 8 sobre 2, 4. Logo, nós devemos procurar lá na sequência do rol o quarto termo. Não interessa se da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, uma vez que os termos estão ordenados. Vamos olhar. Se eu contar quem é o quarto termo da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, o quarto termo é o 5 que eu destaquei. Ou se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter um primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto termo também é o 5 que eu destaquei. Então, no caso, o termo mediano nosso aqui é 5. Veja que o 5 divide o conjunto em partes iguais. 3 termos para a esquerda, 3 termos para a direita. Os 3 termos da esquerda, no caso, em questão, são menores que 5, e os 3 termos para a direita são maiores ou iguais a 5. Tá? Muito bem. Então, uma das coisas que você vai ter atenção é que se você não fizer o rol, digamos que você fosse resolver tomando os valores do exemplo 1, do exemplo dado, da sequência sem ordenação, vamos procurar quem seria o quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você ia encontrar o 4. E aí você estaria errando a sua resposta. Então tem que ter atenção no caso da mediana para a ordenação dos termos. Ok? Vamos ver agora o seguinte caso, o caso 2. O caso 2. Segundo caso, quando a quantidade de termos é par. Bom, o segundo caso é quando o número de elementos do conjunto é par. Ou seja, o teu conjunto tem 8, 10 elementos, 12 elementos, uma quantidade par. Nesse caso, existem 2 termos centrais que nós consideramos. O termo T1 e T2 como os 2 termos que dividem o conjunto em 2 partes iguais. De forma que a mediana desses termos ela é dada pela média aritmética dos termos centrais, T1 mais T2 sobre 2. Então, você localiza os 2 termos centrais e depois a mediana é dada pelo cálculo da média aritmética dos 2 termos centrais. Uma observação é que, para que você encontre esses termos centrais, você primeiro determina qual a posição deles. Tá? Qual a posição deles? No caso, a posição do primeiro termo, central T1, é n sobre 2, e a posição do segundo termo, central T2, é n sobre 2 mais 1, em que n representa o número de termos do conjunto. Então, eu primeiro localizo as posições, porque ordenando os termos, sabendo quais são as posições dos termos, eu tenho como determiná-los. Então, o primeiro é determinado por n sobre 2 e o segundo n sobre 2 mais 1. Vamos dar um exemplo antes da resolução. Se você tiver 10 termos, então o primeiro termo central após ordenar
é 10 dividido por 2, seria o quinto termo da sequência. E, consecutivamente, o próximo termo seria o sexto. Se você tiver 12, o primeiro termo é 6, que é 12 dividido por 2. E o segundo termo é o 7, sexta posição e sétima posição. Vamos agora ver o exemplo. Você tem uma sequência dada por 7, 4, 5, 2, 4, 3, 6, 2, 0 e 8. A solução. Primeiro passo, você faz o rol. Então, vamos colocar os elementos em ordem. Caso crescente. 0, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7 e 8. É sempre bom também, após ordenar, você contar para ver se não está faltando números ou se você não contou errado. Então, nós temos 3, 6, 9, temos 10 valores. Aqui no conjunto também nós temos 10 valores. Observe que o N aqui é 10, porque a quantidade de valores aqui também é 10. Então, o segundo passo, nós vamos determinar a posição em que se encontram os dois termos centrais. No caso do primeiro termo, T1, nós usamos N sobre 2. Como N são 10 elementos, 10 sobre 2 dá 5. Então, o primeiro termo se encontra na posição 5, tá? Na posição 5, e consecutivamente o segundo termo na posição 6. Então eu venho aqui na sequência do rol, em qualquer ordem, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e conto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então eu localizei aqui, tá? Eu localizei aqui o primeiro termo central. Vamos corrigir aqui o rol. Está faltando no rol o termo 3, né? Está faltando aqui o termo 3 no nosso rol. Vamos localizar aqui o termo 3 na sequência, tá? Está faltando o termo 3 para que a gente possa finalizar aqui. Vamos recontar o rol. O 0 está no conjunto. Eu tenho apenas 2, 2, vamos tirar 1, tem a mais, né? Depois eu tenho 3, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ok a sequência. Agora está corrigido. Então, vamos lá novamente. Qual é o primeiro termo? A posição é 5, né? A primeira posição do termo aqui é a posição 5. Então, quem é a primeira posição? 5. Eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro termo central aqui é 4. Nós escrevemos 4 aqui na mediana. E o sexto termo também é 4. Nós escrevemos 4 aqui também na mediana. Então, nós vamos ter 4 mais 4. Vamos corrigir. Isso aqui vai dar quanto? 8, que dividido por 2 dá 4. Então, a mediana desse conjunto de dados é 4. Então, vamos recapitular aqui. Nós temos esse conjunto. Qual é o primeiro passo? Eu coloco os termos em rol. 0, 2, 2, o 3, 4, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Depois, o segundo passo. Eu tomo as posições dos termos centrais. Então, eu tomo T1. Quem é T1? É o número de elementos sobre 2. 10 sobre 2, 5. Então, o quinto termo da sequência. Quem é T2? É o próximo termo consecutivo. No caso em questão, o T2 aqui, o T2 é o sexto termo. Então, eu procuro na sequência o quinto termo. 1, 2, 3, 4, 5. É o 4. E, consecutivamente, o sexto também é o 4. Portanto, a mediana é 4. Perceba que no caso em questão, a mediana deu igual a um elemento do conjunto. Mas não há necessidade que isso ocorra. Tá? Não há essa necessidade expressa que isso aqui ocorra. Vamos aqui destacar os dois quadros que nós separamos. Esses dois termos dividem o conjunto ao meio. 4 elementos para a esquerda e 4 elementos para a direita. Tá? Se eu colocar a mediana
aqui a mediana encontrada do conjunto e destacar essa mediana, o que é que nós percebemos? Vamos aumentar aqui para a gente fazer um destaque. O que é que nós percebemos quando eu coloco aqui o termo mediano, o 4? Nós percebemos o seguinte, o 4 em destaque aqui em vermelho, que a mediana divide esse conjunto em partes iguais. São 5 elementos para a esquerda, 5 elementos para a direita. Os 5 elementos ou são iguais ou são menores que o 4. No caso 0, 2, 2, 3 e 4. E os 5 elementos à direita ou são iguais ou são maiores que 4. No caso 4, 5, 6, 7 e 8. Então, portanto, está aqui essa videoaula para que vocês possam revisar e tentar responder as duas questões propostas. Espero ter contribuído aí com vocês e até a próxima.